A Michele falou assim, amanhã o Flávio vai fazer uma cuca. Eu falei, de banana? Aí ela disse, não, uma cuca. Eu falei, ai, pede de banana. Não, Ela pediu? banana. Ah lá, é de banana, gente, é de banana. Olha que coisa linda. Que receita, hein? Essa daí é campeã, viu, Cláudia? Uma cucona, ela cresce, né? Então, aí a gente vai dar algumas dicas, assim, dá pra fazer ela grande, dá pra fazer ela fininha, do jeito que mais te agradar. Porque aí, se tiver bastante gente em casa, quer fazer num tabuleiro comprido, a gente bota num tabuleiro comprido e faz render. Show! Vamos então prestar atenção. Vai, como é que a gente começa? Já podemos começar? Podemos. Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa é fazer uma misturinha, porque assim, a gente vai fazer em duas partes. Então, eu faço uma misturinha de farinha, açúcar, manteiga e canela, tá? Você já viu? A cuca, ela tem um Farelinho, né? É, um crocante em cima, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu já fiz aqui, tá pra uma adiantada pra gente, mas a gente mistura esses 4 ingredientes aqui e fica fazendo isso, ó. Faz areinha, tá? Isso aqui tem que ficar com uma cara mesmo de areia, Então, areia deixa de eu praia. passar só a quantidade. Aí vai, então, açúcar, é isso? É. Quanto de açúcar? Porque aqui eu acho que tá uma misturado, não? Não, aqui, ó. Essa parte aqui é da cobertura. Uma xícara de chá de açúcar. Isso. Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa de canela. E 3 colheres de sopa de manteiga. Isso. Tá. Tá, aí a gente vai fazer essa areinha aqui. Perfeito. Tá bom? Isso aqui eu já deixei relativamente pronto. Depois, a segunda parte, a gente vai ter a parte da massa. Tá? E aí nós vamos intercalar massa, banana e essa farofinha. Massa, banana. Porque essa é uma cuca recheada, Que Cláudia. delícia, gente, adoro. Essa vai ser boa. Vamos Vai lá, ser então bom. vamos aprender. Bom, vou começar fazendo o seguinte, uma coisa pra gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? A gente vai bater aqui a clara. Tá. Eu vou deixar essa clara aqui batendo, Clau, só pra a gente poder depois misturar na massa. Então, assim, pra não sujar o bol com uma massa e depois se bater a clara, então a gente faz ao contrário. Tá. A gente bate a clarinha, deixa ela aqui, bate o restante da massa e mistura a clara no final. Tá bom. Flávio Bake-Off, maravilhoso, trouxe pra gente uma cuca de banana, coisa mais linda, pode ser autônoma, ele falou que pode ser numa bandeja retangular, faz render, faz ficar mais fininha, Não toda é? recheada de bananas, E ela né? é recheada, não é só em cima, essa daí não tem miséria, não. Maravilha. E depois você vai poder experimentar, você me fala se você Tá gostou joia. ou não, tá? A gente já bateu as claras, que você vai precisar bater as claras em neve. Isso. Né? E a gente já tem aqui uma farofinha que é para cobertura misturada. Mas se você não sabe fazer essa farofinha, vamos falar a quantidade certinha? Vamos lá, então. Então aqui a gente vai colocar uma xícara e meia, a gente colocou Uma na xícara e receita? meia de farinha de trigo. Farinha. Uma xícara de chá de açúcar. 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente. E uma colher de sopa de canela. Aí mistura tudo e fica assim. Isso, aí a gente mistura com as pontinhas do dedo mesmo, ó, e faz areinha. Cheira isso, Clau. Maravilhoso, gente. Né? Já dá vontade de comer de colher, né? Essa farofinha. É isso. Então, deixa essa etapa aqui prontinha. Essa daqui é uma das coisas que a gente vai precisar para montar a cuca depois, antes de colocar no forno, tá? E agora vamos pra cuca, né? Pra Vamos massa. pra cuca, tá? Importante a gente fazer nessa ordem. Vamos colocar aqui a manteiga. São 3 colheres de sopa de manteiga. Isso. A gente coloca aqui as gemas. 3 gemas. E o açúcar. E 2 xícaras de chá de açúcar. A gente vai bater isso daqui para deixar ela bem clarinha. Isso aqui é meio que um cremezinho bem básico para fazer qualquer tipo de bolo, tá? A gente vem aqui com cuidado. Para não espirrar açúcar nem farinha em nós. Vira uma massinha assim bem cremosa, Cláudia, olha só. Vai bater aqui 5 minutos. É que quando tá batendo, acho que a gente tá sem áudio. Okay. Pode falar de novo, que fica A gente bate aqui, fica essa massinha. O ideal é que a gente bata aqui por uns 5 minutos, tá? A gente não tem esse tempo de ficar aqui só esperando, mas ela fica bem branquinha, tá? Conforme você vai batendo, ela fica branquinha, tá bom? Aí, vemos com a farinha. Você pode misturar a farinha e o amido de milho ou fazer isso, ó. Hoje em dia você não quer ficar sujando coisas, né? 2 xícaras de chá de farinha. Isso. E 1 xícara de chá de amido de milho. Isso. Aí você faz assim, ó. Um pouquinho do leite. Faz isso em 2 etapas que dá certo, tá bom? Tá. Não precisa ficar fazendo... Eu poderia juntar tudo isso, os secos todos numa vasilha, mexer e ir acrescentando... Não precisa. Dona de casa hoje quer rapidez, não é? Quer agilidade. E praticidade, né? É isso, ó. Mexeu.
Mexeu, vem com o restante da massinha aqui, tá? Dos ingredientes. Tá, joia. Você vai usar 3/4 de xícara de chá de leite, tá? É uma xícara da miséria, que você põe um pouquinho. Sabe quando você não tá querendo encher? É, isso aí. Então, ó, pra massa, 4 ovos. 4 ou 3 você usou? 4 ovos. São 4 ovos. 3 colheres de sopa de manteiga. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 xícara de chá de amido de milho. 1 colher de sopa de fermento. 3/4 de xícara de leite. E 2 xícaras de açúcar. Isso. Aí, o fermento também é outra história. Ah, bato tudo, depois põe o fermento. Bate tudo, tá? Não muda? Não muda nada. O Flávio, gente, ele cozinha há muito tempo, ele dá aula, ele é um show. O que faz um bolo solar? Forno. Normalmente é forno. É o forno? É. Você coloca o forno muito alto, o bolo sobe, né? Porque tá aquela temperatura altíssima, só que ele não tá assando por dentro. Então você olha lá, ele tá dourado por fora, tá lindo, cascudinho. Aí você vai e desliga o fogo. O que acontece? Aquele ar todo que tá ali dentro, que precisa secar, obviamente, ele vai sair e o bolo vai murchar. Normalmente é por causa disso, tá? Então tem que ajustar direitinho a temperatura em 180 mesmo. Mesmo. Pode ser excesso de açúcar também, mas normalmente bolo solar, o problema é o forno. Não é a ordem do fermento. Não, não é. Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Vamos, O que vai vou fazer bater o agora? restante aqui então Tá. tudo junto. Já coloquei o restante do leite. Aham. Deixa eu já tirar isso daqui. Tá cheiroso? Pronto, Clau, acabou o mistério. A questão toda agora é montar isso daqui numa assadeira. Essa é a massa. Essa é a massa, tá? Olha, se você tiver alguma dúvida, você pode até mandar a pergunta no WhatsApp pro Flávio, ele responde, tá? No 11 9 50 45 18 40. Ó, vem aqui, se ficar um pouquinho de farinha aqui em volta do bol, você vem aqui e tira, obviamente, com a sua espátula, com a sua colher, que você estiver usando. Ó, fica uma massinha bem cremosa, tá? Bonitinha, é isso. Ah, não você não acrescentei. colocou Mas a gente acrescenta clara. isso aqui, a clara na mão, tá? Tá. Sempre. Foi por isso que ela tá aqui. Nunca bata a clara, porque o ar todo que tá aqui dentro da clara, ele vai, se a gente bater, a gente vai perder, ele vai A gente sair, faz a né? clara ficar em neve exatamente pro bolo ficar mais fofinho, mais Isso. aerado, né? Tem até um jeitinho de misturar que é fazendo isso aqui, ó. Você pega a massa e vai jogando em cima da clara. Deixa essa aqui. Vai jogando em cima da clara para ela não perder esse ar todo que tá dentro aqui dela, tá? Só isso. E a gente vai montar agora. A assadeira é outra coisa, Cláudia. Eu fiz para você um redondo, mas a gente pode fazer como bolo furado. Tá, e aí vai do gosto do freguês. E, na verdade, do que a gente tem em casa, né, gente? Do que tem disponível. Agora, importante, Claudinha, é montar a forma, tá? Tá, você untou com Então, manteiga e farinha? Dica! Isso aí é legal. Quando você estiver fazendo um bolo que você quer intensificar um pouquinho o sabor, eu coloquei a manteiga e a farinha misturada já com um pouquinho de canela. Com canela, né? Tá? Isso aí pode ser feito para qualquer bolo, não somente com a cuca, tá bom? Tá. Bom, pronto, misturado. Não fico batendo muito depois que misturou, porque eu quero uma massa um pouquinho mais fofa, né? Então venho aqui e vamos montar da seguinte forma. Metade dessa massa. Tá. Vamos lá, metade. Lembrando que essa massa tem ovo, manteiga, farinha de trigo, amido, Isso. fermento, leite e açúcar, tá? É basicona, né? Uma massa de bolo legal. Aí venho aqui e forro com um pouco de banana, tá? Se você quiser colocar bem certinha, se quiser picar mais, pode deixar ela picada, do jeito que você gostar de... Tem gente que tem toque pra isso, viu, Clau? É, né? Se não tiver banana, posso fazer de maçã? Pode, bastante maçã. Pode fazer de pera. Também fica bom. Não é legal fazer de melancia. Não, não dá, né, gente? Tem algumas frutas Aliás, que não... melancia, eu vou te falar, nem na salada de fruta eu acho legal, sabia? Não curto. Então, dá pra fazer, é legal pra suco, né? Assim, Eu acho uma melancia, fruta... assim, pra comer, maravilhoso, e pra suco, né? Eu gosto bastante de melancia com limão, sabia? No suco? Adoro, Clau. Fica bom, né? Ó. Melancia com limão, já tomei. Eu vou colocar agora metade dessa farofinha aqui também. Então a gente vai colocou. no recheio também. Colocamos a massa, colocamos a banana e aqui eu venho com a farofa, ó. Tá. Será que vai ficar bom? Farofinha tem manteiga, açúcar, farinha de trigo e canela. Isso aqui dá toda uma importância na massa. O que vai acontecer na hora que ela estiver crescendo?
ela dá uma misturada, porque você tem a massa aqui de fora, de baixo, que começa a crescer. Então ela dá uma misturadinha. Ela não vai ficar uma torta que você corta, ela fica certinha, tudo certinho. Olha ali em cima como ficou, Sim. tá? Linda, né? Bem rústica, assim. Isso. Aí eu venho aqui com o restante da massa. Vamos lá. Fica gostoso, né? Quando fica silêncio assim, eu sei que as pessoas já estão salivando. Todo mundo olhando. Assim. Será que o pessoal vai fazer em casa hoje? Eu tenho certeza. Aliás, minha amiga, se você fizer, tira uma foto, me marca lá meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, e marca o Flávio. Isso, marca aí. Que é chefe Flávio Duarte, Isso tá aí. bom? Pode marcar o Flávio. Eu reposto, Eu tá? também reposto tudo. Aliás, me marcou no Story, eu reposto. Tudo que me posta, eu reposto. Ah, Tipo, que lindo. repostei hoje. Eu vi, Você viu? eu vi. Ó, venho de novo com uma camada de banana. E essa massa cresce bastante, viu, Claudio? Sim. Tô vendo aí, ó, um bolão. Quem quiser preparar a banana muito tempo antes, a banana fica escura. Aí também tem uma dica, que a gente coloca um pouquinho de limão, né? Tá. Pra ela não ficar escura. Mas também se ficar escura, vai ficar aqui no meio, vai assar do mesmo jeito, não tem erro. Tá bom? E venho com o restante da farofinha. Perfeito. Farofinha de canela. Que quando crescer a massa, mais uma vez, a gente vai falar, essa massa que está aqui embaixo, ela vai fazer o quê? Ela vai subir e vai ultrapassar essa farofa. Tá. Então vai dar uma misturada em tudo, assim, vai ser bem Entendi. legal na hora de comer, você já tem... Vou tirar a batedeira daqui, você não vai usar, né? Não, não vou mais. Então deixa eu já entregar ela, pra gente ficar com a cozinha mais organizada. Você é toda organizada, né, Clau? Olha, aqui é mais fácil ser organizado. Lá em casa, eu sou mais ou menos. Eu tenho a Cíntia que me ajuda maravilhosa e a turma pra bagunçar, né? A gente organiza e vem uma turma e desorganiza, não tem isso? Sempre. Mas faz parte, assim que é Faz bom. parte, assim que é bom, ainda bem que tem essa turma. Casa que movimenta, a casa tem que ter jeito de casa, né? Tem que ter Não pegada é? de casa. E outra, tem que ter cheiro de cozinha comida. toda arrumadinha, é cozinha que não faz comida, né? Tem que fazer. Ô, Flávio, a gente tava falando de forma, e você falou que pode ser todo tipo de forma. A forma interfere no tanto que o bolo cresce ou não? Interfere um pouco, sim. A quantidade de massa, na verdade, que a gente coloca aqui é o que vai interferir. Então, essa aqui, ó, é uma massa, é uma forma que a gente está usando. Eu estou usando aproximadamente uns 6 centímetros de massa, tá? Isso é legal, porque ela vai crescer, ela tem espaço ainda aqui para crescer, ela vai ficar mais ou menos dessa altura, talvez passe um pouquinho. Se eu pegar uma forma muito alta, existem formas de 15 centímetros de altura, né? Uma forma dessa altura. E colocar muita massa, o que é? Qual é a dificuldade? O calor está ali em volta, o calor está embaixo, mas e no meio? Entendeu? Então, essa massa que está ali no meio é onde demora mais. Tanto que, para quem quer fazer um bolo e quer saber se ele está assado, sabe aquele negócio de furar o bolo? Onde que fura o bolo? Isso é importante. Se eu pegar um palitinho e furar do lado, o bolo com 15 minutos vai estar assado. Agora, se eu pegar bem no meio do bolo, é ali que eu tenho que ver, porque é o lugar onde ele vai assar por último. E aí eu tô pensando, num bolo alto não adianta ser um palitinho de dente pequenininho que tem que chegar lá no meio, né? Hoje em dia, assim, quando você conhece bem seu forno, quando você conhece bem a massa que você está usando, a gente não fura mais bolo. Eu falo assim, quando eu vou dar aula, eu falo assim, o que a gente faz para saber se o bolo está pronto? A gente fura. Se você fosse um bolo, você queria ser furada? Brincadeira, né? Você põe a mão assim no meio e aperta. Se tiver bem firme, não abaixar, o bolo está assado. Perfeito. Se você apertou e viu que ainda está muito levinho, tem alguma coisa líquida no meio, esquece que o bolo está cru por dentro e vai solar. Então o problema é só se for muito alta a forma, mas não precisa ser furada no meio. Não, mas pode a furada ser inteiriça, pode ser, aquela né? ali Essa inteiriça, né? Só que essa furada do meio é melhor ainda. Ela evita mais ainda que dê alguma coisa errada, né? Porque ela tem o calor aqui está espalhado um pouco melhor. Você tem um calor aqui no meio. Então o calor está vindo dos lados, por cima e por baixo. Tá. Então ela assa mais fácil. Tá um cheiro, gente. Tá gostoso? Tentador, Será? tá. Vou fazer Aqui, ó, tem uma espátula, aqui, ó, você quer? Uma faca boa você quer pra uma te facona? cortar. Então vamos lá. Você quer um pedação ou um pedacinho? Eu quero um pedaço, vai, um pedaço. Nem um pedação, nem um pedacinho, né? Tá morninha ainda, viu, Clau? Adoro, bolinho quente, é tudo de bom, né, Bolinho gente? quente é legal, né? Olha, isso é pedaço? Isso é pedação, né? Tá bom. Isso, no meio, vai. Ah, mas fica mais bonito. Você Então não precisa vai, comer vai. tudo, Vai, tá? Ele pedação. fica mais bonito o pedaço. Tá bom, assim. olha lá. Opa! Nossa! Ó, lembra que eu te falei do recheio no meio? Você fez 2 camadas? Fiz... Não, é porque assim, ó, ela dá uma misturada total, lembra que eu te falei? Nossa, que então, delícia. assim, a banana se mistura. Então, você tem em cima, você tem embaixo. Você tem onde tinha... Olha o corte como ficou legal aqui, tá vendo? Por dentro você consegue Ai, gente, ver. que lindo. Boca cheia d'água. É uma mistureba total, mas que fica maravilhoso. Fiquei então, assim. Claudinha, vai lá. Aguando. Nossa, que delícia. Veja se você Olha aqui, gosta. olha aqui.
Que sonho. Ó, cortar até o contrário, só pra te deixar com má vontade aí em casa. Olha isso. Cuidado com a cuca. Oh, delícia! Meu Deus. E aí? Maravilhosa é pouco. Tá morninha ainda? Morninha. É o jeitinho que eu gosto. Que Só delícia! falta o quê? Um café? Olha, tá tão boa que nem tô precisando do café. Aham. Gente do céu, com café fica bom. Mas mesmo sem. Isso aqui, ó, fácil de fazer. Quer fazer hoje à tarde ainda para vai receber uma visita em casa? Quem não tem banana em casa, né? Dificilmente. É uma fruta que, vamos dizer que entre todas a gama de frutas que existem, normalmente banana é o que a gente tem em casa. Então, pega lá as bananinhas, corta. Se não tiver algum ingrediente, tenta dar uma tapeada. Ai, não tem maisena. Não tem, na verdade, amido de milho. Usa só a farinha, mas faça. Olha aqui como tá crocante, gente, É. a casquinha. Ela tá quentinha mesmo, tá? E aqui, ó, bem durinha, tá vendo? Muito legal. E o meio também, não pode esquecer que o meio a gente também colocou essa farofinha, né, Cláudia? Então esse gostinho de tava bom esse. De canela no meio também vai ficar. Gosta muito de canela? Ainda põe um pouquinho mais na massa que vai ficar mais show ainda. Olha, vale a pena. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no WhatsApp. Vê aí. A gente responde qualquer coisa hoje. Deixa eu ver. Não quero me identificar. Meu filho... Não é essa não. Essa de ontem. Boa tarde, me chamo Laiana Santos. Eu queria saber por que meus bolos sempre saem solados. São de massa pronta. Qual é a dica? Então, é o que você tinha me perguntado antes. O que a gente pode fazer? Regula o forno, primeiramente. Se ela tivesse, sei lá, conversando comigo, eu ia perguntar: só dá errado com bolo ou outras coisas que você assa também você tem dificuldade? Né? Pode ser que seu forno esteja com algum vazamento em algum canto, onde está escapando esse ar quente. Então, não tem jeito. Controla bem a temperatura do forno, 180 graus é o que a gente indica. Se for forno elétrico, maravilhoso, mas forno a gás de vez em quando tem uma variação. O meu forno de casa, para dar 180 graus, eu tenho que deixar em 205. Agora, como é que a gente vai descobrir se está em 180 ou não? Existe um termômetrozinho de forno, é baratinho. A gente compra em loja de confeitaria, em loja de utilidades domésticas. É desse tamaninho, você pendura no seu forno. E aí você consegue ver exatamente... Pendura lá dentro? Dentro. Você coloca na grade, onde der pra... Ele é para isso, para dentro do forno. Tá. Existe um termômetro também que a gente usa de gatilho. Só que ele só vai mostrar a temperatura da superfície. Então, aonde bater aquele raio, ele vai te dar aquela temperatura. Então, ela não é correta pra gente medir a temperatura do forno. Então, tentar comprar Mas esse tem termômetro aí. É bem baratinho, Legal. vale a pena pra saber se... Acho que eu vou procurar, porque lá em casa também volta e meia o bolo não dá certo, porque não. você descobre, é isso que eu Pode te ser falei, forno. né? Às vezes você tem que colocar no número 200 pra ele estar com 180. Próxima pergunta. Cláudia, o Flávio falou que se chama cuca, mas na minha casa sempre fizemos com o nome cufa. Qual é a diferença? Cufa, não conheço. Cuca é um nome dado... Isso aqui foi trazido pelos alemães, né? Muito típico, a cuca é muito típica no sul do Brasil, Santa Catarina, aquela região toda de... Joinville, aquilo tem bastante cuca. Quase todas as lojas de bolo você tem cuca. Cuca, ele vem de uma tradução do fonético cook, né? Mas é típico dos alemães, é um bolo que tem muito... Eu morei na Alemanha, você sabe, né? Morou, né? E na Alemanha tem muito bolo com frutas. E banana, maçã são os campeões lá, tá? Perfeito. Agora, ó, uma pergunta aqui de empreendedorismo. Olha Vamos lá. lá. Adoro as receitas do programa. Alguma dica para começar a vender? Eu adoro fazer doces e estou desempregada. A cuca! Você pode fazer o seguinte... Faz uma porção menor, né? Pode fazer, inclusive, né? Tem uns copinhos assim, como se fossem cupcakes. E aí você tem... É mais fácil de vender, né? Você não precisa vender o bolo. A pessoa, às vezes, mora sozinha ou mora só 2 pessoas, não quer comprar um bolo de 1 quilo. Esse daqui dá 2 quilos de bolo, tá? Então você pega, divide isso daí em forminhas menores, assa em forminhas de cupcakes e vende em porções individuais. Tá, e aí para começar a vender, dica, Instagram funciona? Instagram Ou vizinhança, funciona bem, melhor? vizinho. Sabe o que eu falo? Gente, ó, vou dar dica pra ganhar muito dinheiro. Posso falar isso aqui? Pode, pode. Mas é muito dinheiro. Quer ganhar muito dinheiro esse final de semana? Tá precisando pagar as contas, tá atrasado as contas? Você faz várias cuquinhas ou faz e vende por fatia. Vai sábado à tarde, à 1 da tarde. Tem que ser 1 da tarde, no salão de cabeleireiro mais próximo. Cláudia. A mulherada toda desesperada de fome, vende tudo. Vende tudo. Arrasou. O que você levar de doce, isso. vende. É o melhor lugar para se vender doce nesse final de semana. Se você não estiver
vendendo, obviamente, já pega encomenda no Instagram, né? É isso mesmo, mas eu gostei da dica, hein? É. Ó. Gente, Flávio Bake Off tá lá no Instagram como chefe Flávio Duarte, porque na verdade o nome dele é Flávio Duarte. É Flávio né? Duarte. O Bake Off porque ele participou do Bake Off, mas no Facebook é Flávio Bake Off, tá bom? E aí você pode entrar em contato com ele. Muito obrigada. Imagina, obrigado eu. É um prazer te receber sempre. Eu acho que eu Vou vou deixar voltar. essa aqui pra você, não, eu tô tá? aqui pensando, eu não vou conseguir parar. Eu não vou, eu quero mais um pouquinho. Deixa Todo aí. seu, tá, Clau? Beijo. Que delícia! Gente, é tão bom, né? Quer ver a receita de novo? Então vamos colocar na tela. Tem gente que me perguntou sobre a farofinha, né? Então tá aí, olha. Você vai usar pra base, pra massa, 4 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de amido, 1 colher de sopa de fermento em pó e 3/4 de xícara de chá de leite e 2 xícaras de chá de açúcar. Para o recheio, que é a farofinha e a cobertura, você vai usar para farofinha 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, 1 xícara de chá de açúcar, 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de canela em pó. Mistura tudo, mistura com a mão mesmo, faz a farofinha. Depois você vai recheando ali. Põe a farofinha, põe a bananinha, põe a farofinha, põe a bananinha e a massa, né? E aí sim você vai ter a sua cuca maravilhosa, tá? Não perca, deliciosa demais!